Na quarta-feira passada, eu falei com vocês a respeito do evento em que o Senhor concedeu ali o maná para o povo de Israel, de um Deus que acompanhava os seus filhos, supria as necessidades deles, as necessidades físicas. Deus providenciou água quando o povo não tinha poços com água ali para poder beber. Deus purificou um poço, em poços ali em Mara, que era de água amarga. Deus, ele cuidava dos seus filhos como uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Era um Deus que cuidava de cada detalhe da vida dos seus filhos. E os estava conduzindo a uma terra preciosa, uma terra que, segundo a Bíblia, manava leite e mel. Isso era um simbolismo para a prosperidade, um lugar onde eles teriam fartura. E Deus, ele cuidava de tudo. E Deus estava preparando agora a nação de Israel. Deus estava unindo eles como um povo. Deus estava cuidando dessas pessoas para levá-los à terra e ali eles pudessem viver em paz, pudessem viver felizes. Agora eu pergunto para você, qual sociedade que não tem uma lei como base de uma conduta correta pode gerar um bem-estar para as pessoas? Deus, o grande legislador, Deus, aquele que controla tudo, o universo está sob suas ordens, Deus sabia da necessidade de implementar uma lei para o seu povo, ou leis que foram concedidas para o povo de Israel. A lei moral, os 10 mandamentos, existiam leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde. Deus, então, concede essas leis para poder manter a sociedade coesa. E Deus desejava que seus filhos fossem fiéis a isso. Deus, no capítulo 19, então, manda reunir o povo ali junto ao Monte Sinai. Ninguém deveria subir a não ser Moisés. Em outro momento, sobre Moisés e Arão. Outro momento, ele com Josué e os 70 anciãos. Deus, então, começa a mostrar para o seu povo de uma forma mais clara e distintiva o seu plano ou a forma como ele gostaria que a sociedade fosse organizada, a sociedade do povo de Israel. Deus, então, fez o monte fumegar, fez tremer, barulho de trombetas, e aquele povo, então, arregalou os olhos, viu aquela situação e notou que o Deus, o qual os havia acompanhado, era um Deus todo-poderoso. O povo, obviamente, tremeu, o povo ficou ali aterrorizado diante daquela cena, mas o tempo todo Deus queria levá-los a um sentimento de que ali estava um Deus, um Pai de amor, e um Deus do qual eles deveriam se dirigir com respeito. Deus não é como se dizia no passado por uma pessoa aí no Brasil que dizia que do cara lá de cima. Deus é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é um ser onipotente, onisciente, onipresente, que não tem início e nem fim, que é o nosso Criador, merece todo o nosso respeito e a nossa adoração. No verso 25 do capítulo 19, diz assim: desceu, pois, Moisés ao povo, e lhe disse tudo o que Deus havia dito para Moisés. Moisés desceu ali do monte e disse ao povo. E no capítulo 20, verso 1, diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. É interessante neste momento aqui, onde Deus se identifica. Ele diz assim: eu sou o Senhor, aquele que tem vida por si mesmo, aquele que não tem início e nem fim, aquele que é por si mesmo, aquele que existe por si mesmo, é aquele através do qual ele concede vida para os seus filhos. Veja que esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, ele se identifica ao povo de Israel naquele instante e diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu te tirei da terra do Egito. Veja que antes de Deus conceder ali para eles as 10 ordenanças ou os 10 mandamentos, Deus diz claramente: eu tornei vocês livres. Existem muitas pessoas por aí, em muitas religiões, que consideram que deve-se guardar os 10 mandamentos. Algumas religiões aí mudam em alguns aspectos, e outras, curiosamente, só mudam o 4º mandamento.
e mantém os outros 9. Agora, tem pessoas que dizem assim, de que os 10 mandamentos foram dados apenas para poder restringir. Algumas pessoas dizem hoje, quando nós falamos dos 10 mandamentos, como algo para restringir a liberdade. Na realidade, o próprio texto bíblico. E aqui, querido amigo, irmão evangélico que assistir essa live, ou hoje, ou em algum outro dia, eu falo para você, veja que Deus, ele torna o povo livre para dar a lei. Tem pessoas que dizem que quando se tornam livres pelo evangelho hoje, Deus os liberta da lei. Você está notando a diferença? Você nota a contradição em relação a esse tipo de pensamento? Hoje, da mesma forma, Deus, ele liberta os seus filhos através do evangelho e lhes concede, através do Santo Espírito, poder para poder guardar a sua lei. A lei de Deus, ela revela o caráter dele. A lei de Deus, ela transcende o tempo, transcende o espaço. A lei de Deus revela a vontade dele, revela a graça e a santidade. Deus, ele cuidou dos seus filhos o tempo todo. Deus estava ali com eles naquela nuvem. Deus supria-lhes as necessidades. Deus estava junto com eles, os acompanhando, os guiando, os dirigindo. É pela graça de Cristo, e aqui eu já começo dizendo para você, querido amigo que está ouvindo, talvez que não compartilha da mesma fé que eu, que imagina assim, vocês falando sobre 10 mandamentos, então vocês estão dizendo que nós somos salvos pelas obras? Não, nós não somos salvos pelas obras, nunca ninguém será salvo pelas obras, e eu já vou dizer outra coisa, algumas pessoas dizem que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, nunca foi salvação pelas obras. Pense bem, se no Velho Testamento a salvação fosse pelas obras, isso significa que existiria uma outra forma de salvação que não exigindo o sacrifício do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E se houvesse uma outra forma de salvar, ou seja, essa forma através das obras, por que então? Seria um plano tão estranho da parte de Deus, de Jesus sofrer tanto que sofreu, ser humilhado da forma como foi, para poder vir morrer em nosso lugar, sendo que existia uma outra forma de salvação? Não seria muito mais prático manter cordeirinhos para poder, então, as pessoas sacrificarem ou fazerem os seus ritos para poder salvar as pessoas? Mas a Bíblia é muito clara, porque não era por sangues de bodes, de ovelhas, de qualquer animalzinho, de que isso pagasse o preço pelo pecado. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós na cruz. É um ato divino, é um ato de amor de Deus. Então, querido amigo evangélico, querido irmão, não existe na Bíblia salvação pelas obras, mesmo que quando você volta a olhar para o Antigo Testamento e ver aqueles ritos que apontavam para o Salvador vindouro. Não existia salvação pelas obras, nunca existiu, e nós, como adventistas, não cremos que uma pessoa é salva pelas obras. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, disse que não, fala claramente, Paulo diz, né, não de obras, para que ninguém se glorie, é porque pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. Mas no verso 10 é muito claro, nós fomos feitos para boas obras. Então, queridos, a gente não pode inverter as coisas. E normalmente, no meio evangélico, quando as pessoas invertem o sentido das coisas em relação à lei, por isso que algumas pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que vivem na religião delas com um coração muito desejoso de fazer a vontade de Deus, e eu creio que essas pessoas, Deus tem se revelado a elas, e eu creio que se alguém vier ouvir esta mensagem hoje ou algum outro dia, isso é uma forma que Deus está chamando você, querido irmão, querido amigo, a voltar os olhos para o Senhor. Veja que Deus liberta os seus filhos e lhes concede a lei. Hoje Deus nos liberta através da sua palavra, o evangelho que chega ao nosso coração, e Deus diz a nós, filho, seja-me obediente, faça a minha vontade. Eu falei para vocês, já tenho falado outras vezes, que o Egito é símbolo de pecado. Esse mundo é como o nosso Egito. E nós estamos sendo libertos deste mundo de pecado. E veja, Deus concede a lei para os seus filhos, e essa é a lei da liberdade.
É a lei da liberdade. É contrário do que as pessoas falam, que a lei, ou as leis de Deus, ou pessoas que falam assim, a lei é só para restringir, eu não posso, eu não posso. Deus colocou a lei de forma negativa para poder mostrar, com as frases em negativa, não, 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 para mostrar com exatidão, para poder mostrar com clareza para aquele povo o que eles deveriam fazer. Normalmente as pessoas querem confundir as coisas ou se eximir das suas responsabilidades. Deus, então, transforma de forma clara aqui. E já digo de antemão, Deus diz ali não, e nesse não, veja, toda ordem negativa possui uma dimensão positiva. Ali tem o não, e você sendo fiel a Deus, Deus te conduzindo, o Santo Espírito te conduzindo ali em obediência à palavra sagrada, aquilo que é não, já você sendo fiel a Deus, isso abre ali portas para tantos sims em relação ao mandamento divino, e nós vamos ver aqui alguns detalhes de tanta coisa que nós podemos tirar aqui. Hoje nós vamos apenas ir um pouquinho abaixo da superfície para poder estudar esse tema. Mas vejam, clareza e exatidão é o que nós vemos. E Deus espera dos seus filhos fidelidade. Não acreditamos de que a graça de Deus que nos é concedida para que nós possamos pecar. Deus derrama a sua graça sobre os seus filhos. Então, o perdão de Deus, a graça do Senhor derramado para os seus filhos, seria uma indicação de que agora ele deve viver em desobediência à palavra de Deus? De forma nenhuma. Aqueles que são amados, ou todos aqueles que respondem a esse amor de Deus que é derramado sobre a vida de cada um, ele vai ser fiel. Veja que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E a expressão aqui do caráter da vontade de Deus que está expressa na sua lei, isso é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa liberdade. Lembre-se, quando nós vivemos sob o pecado, quando nós vivemos em uma vida de pecado, nós somos mais escravos do que o povo de Israel quando vivia no Egito. Quando vivemos em uma vida de pecado, quando vivemos entregues às paixões deste mundo, quando vivemos uma vida longe da palavra de Deus, nós não somos livres. Existem pessoas que dizem, eu não quero saber nada de Deus e de Bíblia, porque aí eu quero ser livre. Muito pelo contrário. As pessoas que vivem longe da palavra de Deus, que vivem em contradição à vontade de Deus, essas pessoas são as mais escravas que existem na face da terra. O pecado é o pior vírus. O pecado é a pior escravidão. E veja que eu estou falando isso numa época em que as pessoas estão relativizando tudo, de que pecado não existe, e muitas pessoas hoje usam aquela expressão, não me julgue. Na realidade, no fundo, para muitas pessoas que dizem isso me deixe na minha vida de pecado e não me incomode. Queridos, nós vivemos no fim do tempo do fim. Muitas vezes as mensagens, e tipo a mensagem que eu tive em quarta passada, que eu vou ter hoje, nós estamos fazendo hoje, muitas pessoas não ouvem de bom grado. Existem pessoas que não ouvem de bom grado porque ainda não conhecem a verdade a respeito daquilo que a lei de Deus representa, e outros não ouvem de bom grado porque se abraçaram ao pecado e querem continuar numa vida de erro. Vamos lá, vamos continuar aqui. No verso 3, a Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Um Deus que havia libertado o povo de Israel ali do Egito, de um Egito politeísta, e vocês viram na outra mensagem que eu fiz sobre as pragas, todos os deuses ali, aliás, muitos deuses do Egito foram atacados naquelas pragas. E se mostrou que o Deus verdadeiro é o Deus criador dos céus e da terra. E quantas vezes nesse tempo em que vivemos, nós podemos estar tendo outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. E aqui a Bíblia fala do Deus que é o Senhor. É o Deus que libertou o povo do Egito, dando as características, no verso 8, dá outras características a respeito desse Deus, da sua identidade. O primeiro mandamento não exige, aliás, exige adoração somente ao Senhor. Querido irmão, querido amigo que tem a sua fé em Deus, querido membro da igreja adventista ou de outra igreja que está me assistindo,
Você tem devotado a sua adoração somente a Deus? Não é uma questão só de sabermos quem é Deus, ou de dizermos de que Deus tem a sua palavra, que é a Bíblia, de ir à igreja, mas é devotar adoração a esse Deus. Não ter outro Deus diante dele. Aqui está dizendo, adoração, somente ao Senhor. Adorar é você amar, devotar tempo, atenção. O que você está gastando mais tempo na sua vida? Será que você gasta mais tempo com séries ou com qualquer outra coisa que não a palavra de Deus? Será que a gente está mais com a mente voltada para os noticiários, para as notícias, para as angústias desse mundo, do que propriamente para Deus? Muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes, como cristãos, ou mesmo usando uma expressão antiga, com a Bíblia debaixo do braço, talvez nós podemos estar adorando mais as coisas deste mundo, a criatura, do que o Criador. Deus nos chama, neste mandamento, a adorar somente a Ele, a adoração exclusiva. Lembra lá de Mateus capítulo 6, verso 33? Buscai em primeiro lugar quem? Buscar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não permita que o seu dia seja voltado para as outras coisas, a correria deste mundo, e Deus fica para o último plano, e algumas vezes fica para plano nenhum. Isso aqui tem que ver com o nosso tempo com Deus. Isso tem que ver com o nosso relacionamento com Deus. Aqui está identificando quem nós devemos adorar, quem nós devemos adorar. Esse é o nosso Deus, nós devemos adorá-lo, prestá-lo adoração, é amá-lo, é dedicar tempo. E eu pergunto, será que existe algum Deus que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Será que as coisas deste mundo, quem sabe os ganhos materiais, o próprio dinheiro, o desejo por poder, será que relacionamentos têm tomado o lugar de Deus em sua vida? Nós devemos amar as pessoas, nós devemos cuidar delas, mas as pessoas e nem as coisas devem tomar o lugar de Deus em nosso coração. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo, eu não vou ser fiel a Deus porque a parente não concorda, fulano não gosta, talvez o que os meus amigos vão achar disso? Você está disposto a obedecer a Deus ou aos homens? Veja, não tem outros deuses diante de Deus. E aí, adore a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todos os seus sentimentos, com tudo que você tem. Abre-se o leque para você fazer isso. Então, aqui o mandamento está protegendo você da idolatria. O verso 4 a 6 vem falando do segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, gente, é claro, eu sei que talvez tenham irmãos católicos que estejam me escutando, ou parentes ou amigos, eu quero dizer com todo o carinho do mundo, e eu sei e conheço pessoas muito sinceras, agora, a verdade, que aprenderam diferente, mas a verdade bíblica diz, não faça imagem de escultura, semelhança alguma de coisa em cima do céu, embaixo da terra, embaixo das águas, aqui já elimina qualquer possibilidade de fazer qualquer coisa referente a anjos, a apóstolos, ao próprio Deus, ou coisas nas águas, coisas que estão debaixo da terra, elimina qualquer possibilidade. O primeiro mandamento exige adoração a Deus, então mostra quem nós devemos adorar. O segundo mandamento nos mostra como nós devemos adorar. A idolatria, ou a personificação de Deus através de esculturas e imagens, ela diminui Deus. Porque, de toda forma, essas representações, elas vão ser daquilo fruto da imaginação humana. Isso vai diminuindo quem é Deus na mente das pessoas. Deus, ele diz como nós devemos adorá-lo. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E, querido amigo que está me ouvindo, talvez você crê diferente disso, nós não estamos aqui para poder atacá-lo ou para desmerecer a sua fé, a sua religiosidade. Nós estamos aqui para poder mostrar para você aquilo que a palavra sagrada diz. E veja que esses mandamentos, aquilo que está aqui, isso
É óbvio que não existia igreja adventista nessa época, nem batista, nem metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, católica. Essas coisas antecedem. Isso aqui é a representação aliás, Deus orientou seu filho, seus servos, e nesse caso dos mandamentos, o próprio dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Deus orienta na sua palavra a sua vontade, e é isso que nós apresentamos para você. Depois, então, o verso 7 fala aqui do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Isso aqui é muito mais do que o uso descuidado do nome de Deus em piadas. Também tem que ver com usar o nome de Deus em falsos testemunhos, usar o nome de Deus em juras, jurando em nome de Deus, fazendo coisas que são mentiras e colocando o nome de Deus naquilo. Então, o que a Bíblia diz para você é: não tome o nome de Deus em vão. E outra coisa que nós podemos tirar disso aqui: tomar o nome de Deus em vão. Sobre o cristão foi colocado o sagrado nome de Deus. Nós somos chamados de cristãos por causa de Jesus Cristo, por sermos imitadores de Cristo. Nós somos chamados de filhos de Deus na face dessa terra. E muitas vezes os filhos de Deus, eles vivem como pior do que as pessoas que não professam uma fé em Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: um dito cristão que não vive como cristão é pior para o mundo do que uma pessoa que já declaradamente diz que não crê em Deus. Vocês entenderam? Uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz filho de Deus, mas não vive como filho de Deus, antes vive o contrário disso. Ele se faz pior para o mundo do que uma pessoa que declaradamente diz que não crê em Deus. Muitas vezes tem pessoas que vivem uma vida tão torta em relação ao evangelho, negócios fraudulentos, pessoas que vivem mentindo, maltratando, desprezando. Às vezes falam na igreja sobre amor, justiça, não ama ninguém e é justo com ninguém. Isso é tomar o nome de Deus em vão, porque sobre você foi colocado o sagrado nome de Deus. E se você não vive à altura deste nome, tem até uma história que foi contada, eu não sei se é uma história ou uma história. Dizem que Napoleão estava fazendo uma revista na tropa lá e viu alguém, ficou sabendo de alguém com o mesmo nome que o dele. Só que era um soldado completamente indisciplinado, alguém fora do padrão. Diz que ele se aproximou do cara e disse assim: ou você muda de nome ou muda de atitude. Querido irmão, viva de acordo com os altos, com os elevados princípios da palavra de Deus. Se não, tem duas opções: ou muda de nome, que isso não é a melhor alternativa, tá? Mas a segunda alternativa, que é o que eu gostaria que você fizesse, caso você esteja vivendo diferente do princípio da palavra de Deus, muda de atitude. Viva de acordo com a palavra de Deus. Se você sente que é difícil, suplica a Deus, o Santo Espírito. Mas lembre-se, encha a sua mente com a palavra de Deus. Se você quer ser fiel a Deus, não há como você ser fiel a Deus se você não estuda a Bíblia, se você não ora e não compartilha isso com as pessoas. Não adianta só, queridos, ir na igreja, sentar, ouvir o culto e voltar para casa. E olha que eu estou dizendo isso numa época que você está só em casa. Você precisa exaltar o nome de Deus onde quer que você esteja. Lembre-se disso. Não tome o nome de Deus em vão. Nos versos 8 a 11 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando nós olhamos aqui para o 4º mandamento, e veja, os 4 primeiros mandamentos, eles se dirigem de forma mais enfática no nosso relacionamento para com Deus. E aqui no 4º mandamento começa com lembra-te. Como assim lembra-te? Para um judeu era muito fácil ele associar isso aqui com, primeiro, lembra lá do capítulo 16,
onde Deus mandou o maná para o povo, eles escolhiam 6 dias, mas no sábado Deus não mandava maná, e que eles deveriam colher dobrado na sexta-feira. E também, quando nós olhamos onde de forma clara aqui, Deus descreve o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia não é a sexta, não é a quarta, não é a quinta, não é o domingo, não é a terça, não é a segunda. O 7º dia é o sábado. Deus que descreve isso. E veja que também para o judeu ele associaria com a criação. Por quê? Aqui no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, fala que havendo Deus terminado de criar este mundo, no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Aí tem alguém que pode ouvir e falar, lá vem vocês adventistas mais uma vez com isso. Queridos, Adão e Eva não eram membros da igreja adventista. Deus criou o sábado no 7º dia da criação. E os 2 primeiros guardadores do sábado aqui nessa terra foram Adão e Eva. Alguém certa vez falou, mas aí pode ser outro dia. Eu falei, olha, se Deus tivesse dito que o dia de guarda era quarta-feira, eu seria adventista do 4º dia? Se fosse na sexta, adventista do 6º dia? Eu brinquei com uma pessoa desse jeito porque a questão não é porque nós adventistas inventamos isso. Isso aqui não é obra de um pastor adventista, algum pioneiro adventista. Isso aqui é fruto do amor de Deus, da graça dele, do sábado que foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Foi criado para ser uma bênção para os seus filhos, de um Deus que criou o mundo e já dá o descanso para eles ali no 7º dia, que eles poderiam olhar para tudo aquilo que Deus fez, a graça de Deus que é derramada sobre eles e viver uma entrega completa ao Senhor. Esse mandamento diz que a gente tem que trabalhar os 6 dias e no 7º descansar. Nós precisamos de uma parada. Isso, os próprios cientistas concordam com isso. Precisamos de nossa rotina. Só que Deus, ele fala, você passou a rotina para poder estar em uma conexão plena comigo. Um Deus santo concede uma lei para os seus filhos, que o próprio salmista diz que a lei é santa, o mandamento é bom. Deus está trabalhando para a santificação dos seus filhos. Deus ele trabalha com a sua palavra para poder levar os seus filhos a um relacionamento mais íntimo, mais profundo com ele, para santificar, para transformar o coração deles, para desarraigar o pecado que existe no coração, o pecado que nos afasta de Deus. E veja, o pecado tem que ver com escravidão, o pecado tem que ver com morte, o pecado nos afasta de Deus, e Deus faz tudo para que nós estejamos juntos com ele, para que ele trabalhe em nosso coração através do Santo Espírito e nos salve. Eu não estou dizendo, e quantas vezes a gente faz essa ressalva, e parece que toda vez é como se fosse a primeira. Eu não estou dizendo que a gente tem que guardar o dia de sábado para ser salvo. O que eu estou dizendo é que aqueles que são filhos de Deus, que reconhecem a graça de Deus sobre a sua vida, serão obedientes à sua palavra, serão obedientes à sua lei, inclusive aquilo que está expresso nos versos 8 a 11 dias do 20, que é na guarda do dia de sábado. Eu sei que talvez tenha alguma pessoa que está me ouvindo e diga assim, pastor, você não sabe assim, eu preciso disso. Eu tenho meu trabalho no dia de sábado. Coloque sua vida nas mãos de Deus e suplique a Deus. Dê um passo de fé. Confie no Senhor. Deus ele sustenta os seus filhos na face da terra. Eu já passei por situações em relação ao trabalho quanto ao sábado, antes, na minha vida, em Minas Gerais, quando eu vivia aí. Eu tenho certeza, eu digo para vocês, Deus sempre sustenta seus filhos. Deus nunca pede para os seus filhos uma coisa que eles não podem fazer. Por quê? Deus dá poder para nós fazermos isso. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus está dizendo para honrar pai e mãe. Os 4 primeiros versos falam do nosso relacionamento com Deus, os 6 últimos versos de forma mais específica, nosso relacionamento com o próximo. Eu já li um teólogo dizendo que o 4º mandamento ele é como um vínculo entre essas duas partes. Honra o teu pai e a tua mãe, respeitá-los, obedecê-los. Os pais, para as crianças, nos primeiros anos de vida, é como se fosse um tipo de Deus para os seus filhos. Como assim? Eles ensinam autoridade, ensina respeito,
E veja que hoje, muitas vezes, você vê os filhos que não obedecem aos seus pais, não obedecem às autoridades, e muito menos Deus. Honrar, cuidar deles, protegê-los. E aqui o mandamento é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Aqui a Bíblia continua dizendo, no verso 13, não matarás. Ou seria a melhor tradução, não assassinarás. Aqui veja que a proteção de Deus à vida humana. Deus está dizendo, não mate, não assassine ninguém. Então, isso aqui é uma promoção à vida. Por isso, queridos, nós não somos favoráveis a assassinato, a mortes. Nós não somos favoráveis a aborto. Nós somos favoráveis à vida. E isso aqui tem que ver com a preservação da vida. E veja, todas as pessoas ativamente fazendo isso aqui, era a preservação da sua vida, da minha vida, da vida de todos. Verso 14, não adulterarás. Deus está aqui protegendo os relacionamentos, os casamentos. Deus está aqui colocando uma barreira de proteção, e os seus filhos que são fiéis a Ele nisso, Deus está protegendo o seu casamento, protegendo a sua felicidade, protegendo a sua família, o seu casamento e o casamento alheio. E por isso que está dizendo, e veja, a quebra dos votos matrimoniais, condenada no 7º mandamento, é usada com frequência nas Escrituras, para analogia para a quebra da aliança com Deus por parte de Israel. Aqui, o adultério espiritual também, de pessoas que dizem que são fiéis a Deus, mas vivem fiéis aos ídolos e aos deuses deste mundo. Então, nesse mandamento, Deus protege os relacionamentos. Verso 15, não furtarás. Deus está protegendo a propriedade dos outros. Aquilo que te pertence. Deus está protegendo. E se os filhos de Deus vivessem, toda a humanidade vivesse esse princípio, como seria bom? Ninguém sendo furtado ou roubado, nada que é seu sendo subtraído por ninguém. Então veja que tipo de sociedade Deus tem colocado para os seus filhos, a preservação daquilo que pertence aos outros. Verso 16, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não dirás falsos testemunhos. Aqui está ligado à falsidade. Não só dizer ativamente algo, mentira sobre alguém, aqui tinha que ver com o contexto judicial também, de pessoas que iam a testemunhar e testemunhavam falsamente. Vocês lembram que quanto Cristo sofreu com isso? Pessoas que chegaram e mentiram para que Cristo fosse condenado. Deus está querendo proteger a humanidade para que ninguém minta a respeito de outra pessoa. Só que tem um detalhe aqui também. O dizer falso testemunho, um falso testemunho pode ser dito em silêncio. Aí você fala, isso é contradição, como é que vai dizer em silêncio? Muitas vezes, e aqui, se você estiver próximo a alguém que estiver falando de outra pessoa, primeiro que a gente deve desincentivar as pessoas a ficarem falando mal umas das outras. Sempre aquele propósito bíblico se você tem alguma coisa para poder dizer para alguém, vai e diga para ela. Agora, se você ouve alguém falando mal de outra pessoa, você sabe que aquilo não, ou alguém falando algo de alguém que você sabe que não é verdade, o teu silêncio é um falso testemunho. Você entendeu? Se você está diante de uma roda de amigos, alguém conversando, alguém fala algo de uma outra pessoa, amigo ou não amigo dessa pessoa, e você fica calado, ou você fica calada, é um falso testemunho. Defenda as pessoas, defenda aquelas pessoas que são fracas, as pessoas que não têm como se defender naquele momento, seja uma voz ativa. Quantas vezes nós nos calamos para não poder encontrar, não quero me meter em problema, mas fale com carinho, fale com amor, ou não dizendo claramente, olha, não é isso que eu conheço a respeito dessa pessoa, e dê um testemunho positivo a respeito da vida dela. E o último mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aqui, Deus está atacando especificamente uma atitude interior, a cobiça, que é a raiz de tantos males e de tantos pecados. Queridos, Deus está dizendo, não acaricie no seu coração a cobiça por qualquer coisa que seja.
porque a cobiça é a raiz de todo mal, a raiz de todo pecado. Eu quero dizer para você, aqui está a lei de Deus. Essa lei é uma expressão do amor, do caráter, da vontade, da graça, da santidade de Deus. Então, aqui está dizendo os deveres da humanidade em relação a Deus e os deveres uns para com os outros. Aqui, lembre-se, em João 8,34, quem comete pecado é escravo do pecado. Agora, viver dentro dos limites da lei de Deus significa liberdade. Liberdade. Quer ter a verdadeira liberdade? Viva dentro dos limites da lei de Deus. E eu termino com um texto que diz assim: o amor é a raiz da fidelidade para com Deus e da honra e do respeito ao próximo. Nossa motivação para obedecer a Deus deve ser o amor. Amor ao próximo, amor a Deus. Nós temos pessoas que creem diferente de nós, pessoas que podem olhar dizendo assim, eu posso crer diferente de você, mas nós devemos amar as pessoas indistintamente. Não há condição para que nós amemos as pessoas. Nós devemos apresentar a verdade da palavra de Deus e dizendo o que é a verdade. Agora, nós devemos amar as pessoas incondicionalmente. O amor é a base da lei de Deus. A verdadeira obediência da lei, ela está baseada em amor. E em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40, fala lá do resumo que Cristo fez a respeito da guarda dos mandamentos, onde fala lá, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu guardo os primeiros 4 mandamentos. E se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou guardar os outros 6 mandamentos. Que Deus abençoe a você. Que Deus conduza a sua vida a cada dia. E que Deus te leve a um conhecimento da palavra. E lembre-se, nós não guardamos a lei para ser salvo, mas por termos aceitado a salvação em Cristo Jesus, por permitirmos que o Espírito Santo opere em nosso coração, nós guardamos a lei. Que Deus abençoe você, que Deus conduza a sua vida, que Deus transforme o seu coração e peça para Deus, peça para o Santo Espírito estar em seu coração e te levando a uma vida de obediência à palavra. Viva em oração e viva em constante comunhão com Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus conceda bênçãos à sua vida e seja fiel a Deus, custe o que custar. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos nesse instante, Senhor, reconhecendo que nós somos fracos, nós somos pó, nós somos pecadores, Senhor. Todos nós somos pecadores. Agora, querido Deus, quando nós nos deparamos com o Senhor, com um Deus santo, justo e bom, e nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, Senhor, nós podemos correr para os Teus braços e suplicar que o Senhor transforme a nossa vida. A Tua lei é uma forma de apontar o pecado em nossa vida. E por isso, querido Deus, a lei nos conduz ao Senhor, que é o nosso único e suficiente Salvador. Que possamos sempre nos relacionar com a Tua lei no sentido correto. A lei nos conduz a Ti, Senhor. E o Senhor que nos purifica, o Senhor que nos liberta e nos salva. Abençoe a todas as pessoas que me ouviram nesta noite, Senhor. Conduza o coração de cada uma delas